Vamos agora soltar a vinheta, porque o nosso convidado acaba de chegar, senhoras e senhores. Vai lá, não temos lá, vinheta aqui. Não vivo. prepararam hoje a vinheta. Deputado. Se quiser, eu passo de novo a agradecer. Convenção. O cara ficou a semana inteira pra fazer aquele VT lá, cheio de sem graça. Coisa mais sem graça que eu vi na minha vida. Eu gostei. Então vamos com agora. Ele, deputado, caçado, Deltan Dallagnol. Uma salva de palmas pra ele que ele veio. Fala, Dallagnol. Fala, Dallagnol. E aí, meu? Pânico. E aí? Que coisa, hein? Como é que você tá, bicho? E aí? Você tá sozinho lá, né? Você tava chorando lá sozinho. Chorou. Cara, minha definição é: hoje eu estou em pânico. Sério? Em pânico. Literalmente. No pânico, em pânico com o que estão fazendo com a nossa democracia, Emílio. Estão ultrapassando todas as regras. Estão colocando pessoas na cadeia sem individualização da conduta, sem provas. Estão censurando empresas, colocando palavras na boca de empresas em ordens ilegais. Hoje estão buscando censurar o que a gente diz, o que a gente não diz, por meio de projeto de fake news, Ministério da Verdade. E hoje estão caçando mandatos de opositores políticos debaixo de um governo que prometeu vingança e está executando. Ô, Dallagnol, mas isso também não foi a gente lá fazendo lá os Moros, Superman? Porque a justiça ficou muito forte na época da Lava Jato. Jurídico. A justiça virou meio um negócio meio herói pra gente, pro povo, entendeu? Tô falando. O que a gente recebe, a gente não tem muita informação. A nossa informação vem do Jornal Nacional, vem um pouco dos sites que dão as notícias. E aquele momento lá acabou dando nisso, né? Os caras estão dominando não sei de que jeito que eles estão dominando, mas o país está rolando, né? Para muita gente está funcionando o Brasil. E para outras pessoas estão assustadas. O que aconteceu? Foi muito poder para os juízes? O poder que a Lava Jato exerceu é um poder que os juízes sempre tiveram e têm. É o poder de examinar fatos, aplicar a lei, punir pessoas que praticam crimes. Na Lava Jato, o que existia era uma discussão de supostos excessos, mas sempre em cima da interpretação da lei. As pessoas diziam, a Lava Jato errou porque fez conduções coercitivas. Mas espera aí, conduções coercitivas sempre foram permitidas por todos os tribunais. O que houve foi uma mudança de regra no final de 2017 pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a proibir. A gente não fez mais. Então a Lava Jato seguiu as regras do jogo, ainda que advogados possam discutir interpretação. A linha da lei não está aqui, está um pouquinho para a esquerda, está um pouquinho para a direita. Agora, Emílio, não tem nada disso. Agora a linha da lei está lá atrás. Ninguém na Lava Jato ficou preso mais de um mês sem acusação criminal. A prazo da lei é um mês. A gente teve agora Anderson Torres 3-4 meses. Isso não existe. Se a gente fizesse isso na Lava Jato, eu era expulso do Ministério Público. A gente ia responder por abuso de autoridade. Na Lava Jato, ninguém obrigou uma empresa de plataforma de mídia social a dizer ou não dizer alguma coisa, ou a colocar uma confissão de culpa de ilícito na boca da empresa, fazendo o Telegram dizer que reconhecia que tinha cometido um ilícito, desinformação, quando na verdade o Telegram tinha omitido uma opinião dentro da sua liberdade de expressão. Vai lá ver a mensagem original do Telegram, era opinião. Sim. Ninguém na Lava Jato fez acusação ou colocou alguém na cadeia sem individualizar o que a pessoa fez. Sem individualizar as provas em relação à pessoa. E o que você tem hoje são centenas de pessoas presas, sem individualização de conduta, sem comprovação individual dos crimes. Hoje, a linha da lei está lá atrás. E o que me assusta é ver pessoas que antes eram aqueles garantistas que criticavam a Lava Jato, diziam, a Lava Jato está pisando na linha da lei. Hoje estão quietos, eles não criticam, o que mostra que nunca foi por direitos. Eles estavam lá defendendo, na verdade, corruptos de estimação. Estavam lá defendendo um sistema que agora se reorganizou e está no poder de novo. E é esse sistema que está praticando arbítrios. Esse sistema que se reorganizou, chegou ao poder, voltou, hoje tem o mesmo governo, o mesmo presidente que esteve na liderança dos governos, dos grandes escândalos de corrupção lá de novo. Então, na verdade, não é o que aconteceu na Lava Jato. É que o que a gente combateu na Lava Jato, a gente não conseguiu vencer. Eles recuperaram, retomaram o poder e hoje a gente está apanhando de novo. E por isso que a gente precisa se unir contra isso. O senador Chico Rodrigues, que foi pego com dinheiro na cueca, vocês lembram daquela? Sim. Tá de volta. Todo mundo tá de volta. Tá e eu ia te perguntar, Dallagnol, do seguinte, você deu uma declaração à Folha que... Inclusive, a Associação dos Juízes já estão se manifestando, em que você falou que a sua cabeça foi dada a prêmio em troca de uma indicação para o STF.
Como que você fez essa relação? E se você tem prova disso, porque eu acho que você sabe melhor que eu, que vão em cima de você por isso. O que eu fiz? Eu fiz uma interpretação dos fatos em cima de fatos comprovados objetivamente. Quais são os fatos? O relator do meu processo ambiciona uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Tá aí na imprensa. Qualquer um que abrir, googar o nome do ministro, vai ver. Além disso, ele é o ministro que deu os tapinhas no rosto do Lula. Tá tudo em casa. Se você abrir, vai ver uma série de vídeos mostrando isso. Esse é o ministro que disse na cerimônia de diplomação do Lula: missão dada, missão cumprida. E é um ministro que foi objeto de uma delação na Lava Jato, segundo a imprensa noticiou, e não se declarou suspeito. Não se declarou suspeito para me julgar, embora eu tenha sido um ator da Lava Jato. E, em cima de tudo isso, a decisão não foi técnica. A decisão fugiu da lei. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral está à margem da lei. Quem diz isso é todo mundo, não sou eu. Abre a gente que não gosta da Lava Jato. O professor Oscar Vilhena, da FGV, dizendo a decisão errada. Miguel Reale Júnior dizendo, eu não gosto do Deltan, mas essa decisão é um absurdo. Ministro Marco Aurélio falando, não tem como se explicar essa decisão se não disser que for combinada. Um outro jurista acabou de dizer isso hoje também. Essa decisão foi combinada. Não existe uma decisão numa matéria dessas em 66 segundos, sem debate, sem discussão, contrariando tudo o que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral, todos os pareceres do Ministério Público contra a letra da lei e contra a interpretação constitucional de que você não pode pegar algo que proíbe uma candidatura e fazer uma interpretação para abarcar uma outra situação proibida sem a previsão legal. Eles inventaram uma proibição de candidatura que não estava prevista em lei. Isso no teu caso. No meu caso. Sim. E aí, quando isso acontece, você pergunta, qual é a razão para isso? O que eu fiz foi fazer uma interpretação em cima dos fatos. Agora, veja, algumas pessoas me criticaram por isso, mas veja o que ele fez. O ministro Benedito, usando a função jurisdicional, ele fez uma interpretação do que eu fiz, em cima de 4 suposições, com leitura de mente combinada com futurologia. Ele disse, o Deltan quis sair do Ministério Público porque possivelmente alguma reclamação poderia se converter em um processo disciplinar, que possivelmente poderia se converter numa condenação, que poderia se converter numa demissão. Então, em cima dessas suposições, com uma bola de cristal e com exercício de leitura de mente, ele disse, o Deltan queria fraudar a lei, ele quis se afastar antes, ele não investigou por que eu saí do Ministério Público. Eu saí porque eu recebi um convite do senador Álvaro Dias, tem uma série de razões que explicam a razão de eu ter saído antes, mas isso não foi nem discutido no processo, não teve nem ampla defesa disso, porque isso não era objeto da lei. E ele foi um dos mais votados também. Não, vocês falam muito juridiquês, é difícil entender. Tá dando pra entender. Eu vou explicar pra vocês. Vocês se lembram do Eurico Miranda? Lembro. O Zapetão. Tapetão. O Eurico Miranda, Sim, um clássico que é do Vasco. clássico, fazia o tapetão, tal, não sei o quê. Agora, o que eu acho ruim é pro eleitor do Paraná. Sim. Isso é que é ruim, mais porque votado. a gente tá falando tanto em democracia. Pô, o cara teve 350 mil votos. Imagina se você votou. Você se sente um trouxa. Você se sente um trouxa. Você fala, eu depositei meu voto, Você minha entendeu? confiança. É isso que eu acho que é a péssimo. sacanagem. Sei lá, o esquema. Eu também não sei lá quem tem direito ou não, o que a Lava Jato fez, o que não fez. Não interessa, mas se o cara, porra, se tinha a cédula do cara, o cara votou, foi diplomado. Depois, beleza. Acabou o negócio. Agora, O diplomado é essa. voltou com o Eurico Miranda, ninguém gosta disso. Mas era muito ninguém gosta avisado, disso. Emílio. Isso foi muito avisado. O tempo inteiro foi falado, avisado que isso aconteceria. O que você pretende fazer para reverter o teu caso? Qual que é a tua estratégia? A gente está adotando estratégia, mas eu quero voltar nesse ponto do Emílio, que é fundamental. Qual da votação? Do povo? Qual é o poder soberano? O que a Constituição diz? Todo poder emana do povo. Como é que o povo exerce esse poder? Por meio do voto. É um instrumento central da democracia. Central. Aí você tem o TSE fazendo no ano eleitoral uma campanha dizendo o quê? Todo voto conta. Todo voto vale. Essa é a democracia. Defendendo as urnas eletrônicas. Esse é o caminho da democracia. Esse é o caminho legítimo para a transformação. Aí você tinha milhares ou milhões de pessoas que querem abrir portas de transformação legítimas da democracia, que saem no dia da eleição, vão nas urnas, 1.400.000 vão lá votar no Nicolas, 350 mil vão no Paraná votar em mim, o candidato mais votado, porque acreditam que o voto é o seu instrumento de transformação, de representação, de alguém que vai buscar aquela transformação que a pessoa almeja, e toma uma porta da democracia fechada na sua cara, Exato. com uma anulação ilegal daqueles votos. Não tem como tirar os votos da urna. Empossado, diplomado. Aí, fora da hipótese legal, eles derrubam o voto. Qual é a mensagem que isso passa? Isso quebra a fé das pessoas na democracia, Exatamente. nos canais legítimos de transformação, nas instituições.
a pessoa passa ou a desacreditar na política ou a buscar soluções extremistas. É isso que a gente quer. O maior medo que eu tenho hoje é da perda da fé das pessoas na democracia. Hoje sou eu, amanhã é o Nicolas, depois amanhã é o Sérgio Moro, tem a Carla Zambelli, tem o André Fernandes na fila. Tem uma lista. Você acha que pode acontecer isso? A fila é grande. Vai acontecer. Vai acontecer. A gente vê uma escalada de arbítrio. Muita gente tá falando assim, calma, vai passar. Vocês viram gente falando isso? Vai passar. Fica tranquilo. Tá, fica tranquila. Aí a gente teve Vai passar como? censura, os comediantes censurados, Sim. o projeto da censura lá na Câmara, com o governo querendo gerar um controle governamental do que as pessoas dizem ou não dizem nas redes sociais. Aí você tem o Ministério da Verdade e a gente vai ficando quieto. Aí você tem presos políticos, tem decisões que ultrapassam completamente o limite da lei, acabam com a imunidade parlamentar. Os deputados com quem eu converso na Câmara, eles têm medo de falar. Medo de falar. Isso um deputado que tem imunidade parlamentar estão morrendo de medo. Não querem criticar as decisões do TSE, não querem criticar decisões de ministros, quando o instrumento mais básico do que existe na democracia é a liberdade de expressão, que não é só um direito nosso individual. Para além disso, ela é um pilar da democracia. Total. Porque você constrói as instituições e fortalece por meio da crítica. E aí você derruba esse pilar em relação à pessoa que mais tem que ter o direito de falar, que é o parlamentar, que tem uma proteção que se chama imunidade parlamentar, mas que já está indo pro ralo. E você derruba essa proteção e as pessoas ficam com medo. Então a questão é, aonde isso vai parar? Mas essa escalada já foi feita, não só com os parlamentares, com o povo também. Exato, Né? Porque aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, que teve muita gente que fez barbaridades lá, que deve ser punido mesmo, mas o que eles fizeram? Essa escalada para mostrar pro povo, não vá pra rua, não fique quieto na sua, acate o que a gente falar, porque se protestar vai acontecer a mesma coisa, vocês vão presos do mesmo jeito. E isso vai chegar até onde isso daí, essa escalada? É parlamentar, é o povo na rua, e aonde vai chegar isso? O sistema não quer que as pessoas se manifestem. O sistema quer a gente calado, em casa, quieto, se subordinando aos arbítrios, se subordinando aos donos do poder, que há décadas nos saqueiam e que estão de volta no poder. É isso que o sistema quer. Agora, eu não vou ficar parado. E não é por Deltan, é pelos votos meus. E amanhã, se for Gustavo Gayer, eu vou estar lá. Se for Nicolas Ferreira, eu vou estar lá. Se for Sérgio Moro, eu vou estar lá. Se for Kim Kataguiri, eu vou estar lá. Porque a gente precisa superar as diferenças, eventuais diferenças. Exatamente. E nos unir por aquilo que a gente acredita. Essa é a hora, se não for agora... As ruas são o que dá força pro parlamento. Por que os parlamentares estão com medo? Porque tá todo mundo em casa. Exatamente. A hora que a população vai às ruas, o parlamentar vai encher o peito de ar e vai dizer, agora sim. Agora eu tô aqui representando toda uma população que quer a mudança, que acredita na transformação, que foi às ruas lutar. E foi as ruas que fizeram passar a lei anticorrupção lá em 2013. Passar a lei das organizações criminosas e que nos empoderaram pra gente colocar corrupto na cadeia na Lava Jato, pra gente devolver bilhões pros cofres públicos. Foi a rua que nos empoderou, que empoderou todo mundo que estava lutando contra Dilma pelo impeachment, que o impeachment acontecesse. E é a rua que pode nos empoderar a resistir aos arbítrios. Agora, doutor, esse que é o ponto aí que você chegou, que você falou a respeito de se unir, que eu acho que a gente está num ponto bem extremo, porque muita gente, a Carla Zambelli, por exemplo, foi lá falar a respeito da manifestação, já tirou, porque tem a turma que fala, ele não apoiou o Bolsonaro quando precisou, agora fica sozinho aí. Você acha que Mas faz sentido isso. Então, da chapa faz tênis, sentido, né? só que Faz assim, sentido. faz sentido, calma, faz sentido, só que agora não é momento de eleição, agora é momento de você garantir o seu lugar lá, de que você que foi diplomado, Carla Zambelli. Mas tudo é poder, um alvo. Gordão. Mas Tudo não é é poder. poder. Mas não é questão de poder, Emílio, é questão de que Carla Zambelli amanhã pode ser o novo Deltan. Ela é então não é época de eleição de apoiar quem vai votar em quem, é questão de apoiar quem vai permanecer, porque não é mais voto, o voto já foi feito. O que eu tô dizendo é o seguinte, a consequência disso, isso aí começou no primeiro mês do Bolsonaro, a gente tava aqui na Dirce. Eu sei disso. Eu não vou dar nome aos bois, porque eu não sou X9, certo? Eu sou X9. Certo. Isso aí aconteceu aqui, ó, na Dirce, vocês estavam na mesa, a gente tava lá. Começou lá de fazer esse esquema, deu nisso. Você acha a consequência foi o essa. movimento de apoiar a chapa tênis. O que ele tá falando é que quando tava o Dória e tinha essa divisão... Não tô falando nada. Não, eu não tô falando nada. Não. Não falei nada. Não é essa questão. A questão é que ele que colocar coisas na minha boca. A questão é que a turma tá então assume o que vocês falam. Peraí, pô, mas não falou. Não, eu tô falando que a consequência disso começou lá atrás. Sim, os caras pegando no pé do Dallagnol que falou assim, vamos descolar do Bozo. E agora tá pedindo ajuda de todo mundo. É isso, a turma é isso, Dallagnol. A turma tá pesando na tua de, não vamos apoiar por causa de falas suas de, não vamos descolar do Bozo. Que agora segura teu rojão.
Eu, particularmente, eu acho errado. Se não se juntar, amanhã é Zambelli que vai, é Nicolas, e aí Chegar em é todo mundo, por aquela aí velha vai. história. Não falou comigo, não bateu na minha, agora o problema é teu aí. Eu quero dizer algumas coisas em relação a isso. A primeira coisa é que essa afirmação, que eu teria falado isso, se baseou naquelas mensagens de Intercept. Sim. Os meus colegas da Lava Jato falaram, Deltan, a gente nunca ouviu você falando isso. Exato. Pela memória deles, eles acham que eu não falei isso. Eles me falaram na época, a gente nem viu, nunca viu você se referindo assim. E eu nunca tive esse costume de me referir a um presidente e autoridades usando qualquer termo pejorativo. Sim. Isso não recordo ter acontecido. E mais, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando saiu o resultado da primeiro turno das eleições? Eu, como candidato mais votado do Paraná, tava o painel nas minhas costas e eu fiz um vídeo na noite em que saiu o resultado dizendo, a partir de agora, meu voto é Bolsonaro, e passei a viajar o estado defendendo. Por quê? Porque a gente precisa unir as pessoas em torno daquilo que a gente acredita. A gente tem um inimigo comum. É um governo de desmandos, é um governo de arbítrios, é um governo que vai nos conduzir ao caos econômico. E a primeira coisa que eu fiz, veja, eu não tinha interesse em urnas mais, eu não tinha interesse em votos, não existia nada disso. A primeira coisa que eu fiz foi declarar o meu voto e dizer, eu vou apoiar, eu tô dentro da direita, eu sou conservador, eu vou estar defendendo isso. Quem quiser lá, vai lá e vai ver. E mais, tem uma união imensa hoje de todos os deputados de direita no parlamento. O que a gente precisa fazer é repercutir essa união para a sociedade. O Gustavo Gayer, ele me criticou lá no passado. Sim. Ele é do meu gabinete do lado. Sabe o que aconteceu quando veio tudo isso? Ele foi o primeiro a estar do meu lado. Ele foi o primeiro a fazer vídeo me defendendo. A equipe dele ajudou a minha equipe. Eles foram orar no meu gabinete, a equipe dele, me defendendo com unhas e dentes. Assim como me defenderam Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Coronel Zucco, pessoas com quem eu tenho conversado dia sim, dia não, assim como outras pessoas de outras áreas. E que podem ter divergências, sim, ideológicas, suas diferenças, pessoas de outros movimentos, pessoas de centro também, pessoas não vinculadas a ninguém, mas estava todo mundo apoiando. Por quê? Porque é o futuro nosso. É a cessação do arbítrio. É você empoderar um parlamento que está acuado e que precisa se erguer para reequilibrar os poderes, para recuperar a institucionalidade. Quem diz isso não sou eu. Miguel Reale Júnior disse, a gente está caminhando para a institucionalização do arbítrio, do abuso de direito. E nós precisamos nos unir. Porque hoje é Deltan, amanhã é o Nicolas, depois amanhã é a Carla, depois André Fernandes, depois Sérgio Moro. E isso jamais aconteceria com alguém da esquerda. O Boulos, ele foi caçado. Aliás, gente do PL foi caçado lá no Ceará agora. Sim. Por questão de cota feminina. Boulos foi caçado por isso. Sabe o que aconteceu? Ele não saiu do parlamento. Ele foi caçado no TRE, que é uma instância técnica, foi o TSE, ficou parado, não saiu. Logo depois ele se aliou ao Lula, quando ele foi caçado, teve a decisão, e ele não caiu. Eu duvido que o que aconteceu comigo acontecesse com alguém da esquerda. Não acontece. Duvido que aconteceria. Ô, Deltan, mas essa fraqueza do parlamento se deve ao quê, na tua opinião? Porque a gente, desde o começo desse ano, a gente nota que senadores vêm, deputados vêm, e como você disse, alguns têm medo de falar. A que se deve essa fraqueza do parlamento? Será que quando o próprio parlamento entregou o deputado, que pediram, que votaram. Qual é a tua visão disso? A omissão das pessoas. Quando o parlamento vê as pessoas nas ruas, de modo legítimo, democrático, ordeiro, clamando por mudança, o parlamento se empodera. Porque o parlamento é a casa do povo. Ele ouve o povo. Ele treme quando o povo vai às ruas. Sim. O resultado de junho de 2013 foi a aprovação por Renan Calheiros da lei anticorrupção, da lei contra organizações criminosas, depois usadas contra eles mesmos. Mas eles precisam responder ao clamor das ruas. Isso empodera o parlamento. Hoje está todo mundo lá acuado, porque as pessoas estão nas suas casas também com medo, algumas buscando vingança, outras omissas. A gente precisa o caminho do meio, que é da justiça, que é do amor, da indignação, de colocar o pé nas ruas e lutar de modo corajoso pelo que acredita, unindo a direita do mesmo modo como está unida do parlamento. Sabe como que foi a reunião de chamar a manifestação? Foi a reunião liderada pelo Jordi, alguém que eu admiro, um deputado bolsonarista do Rio de Janeiro. Ele liderou e todo mundo, de todos os partidos de direita, de centro, se uniram em torno da ideia da manifestação. A gente tem que unir as pessoas nas ruas como a gente uniu no parlamento, senão a gente vai repetir o erro do passado. Exato. Sim. Foi a divisão que nos levou à derrota nas urnas no ano passado. É isso que a gente quer repetir? Foi por uma pequena fatia. A gente quer seguir repetindo a divisão ou a gente quer usar essa oportunidade para a união? Amanhã, se tiver o Gayer sendo caçado, eu não vou puxar o vídeo dele lá atrás, ele me criticando, para dizer, é isso mesmo. o Gayer me criticou, então eu não vou apoiar aquilo que eu acredito porque é o Gayer. Não, eu vou defender, eu não estou por pessoas, eu estou por causas,
por valores. Hoje são os 350 mil eleitores do Paraná, deputado mais votado, eu caçado, vai ser a Grace Hoffmann a mais votada. Lá em Minas Gerais, foi o Nicolas Ferreira, se caçarem ele, vai ser alguém da esquerda também, é o Boulos, é lá? O Boulos não, é o Boulos Janones. Janones. Caçado, você falou Janones, né? O Janones pulou do cavalo. Você falou Boulos, O Janones. Os dois eu acho meio parecidos. Caiu da carreta. Parecidos. O Janones. Eu olho pra um, pra Ele, outro. Maurício Meirelles, tudo igual. O Janones caiu da carreta furacão. Empurraram Alguns ele. caíram, empurraram da carreta criticando furacão. Eles estão, Sim. eles estão pulando do comunicação. cavalo. E a verdade é, a gente vai deixar não tá nas ruas é fortalecer esse governo. É assumir uma derrota para esse governo dos desmandos e é reconhecer os arbítrios. Vou falar uma coisa para vocês. A gente não vai ter o país com que a gente sonha enquanto nós nos curvarmos, seja por medo, seja por omissão, aos arbítrios do dono do poder. É que é a mesma situação, né, Deltan? A mesma situação da eleição, quando boa parte da direita falou, vamos pra cá, porque senão vai voltar o Barba. Sim. E aqueles outros falaram, não vamos terceira, ficar... É a mesma situação, só que de uma Nenhum, outra nem o forma. outro. Agora vai ter que convencer a outra turma de se essa turma quer se unir com essa que Como deixou na juntar mão agora essa turma aí? Exato, esse Eu é o vejo problema. eles dispostos a reconhecer o erro e dar um passo de reconciliação. Será? Eu vejo. Ontem eu estava conversando sobre isso com um dos líderes de outros movimentos que foram antagônicos e que estão dizendo, a gente precisa unir a direita. E isso está vendo no parlamento. Eu vejo isso no Novo, eu vejo isso no MBL, eu vejo isso nos deputados bolsonaristas, todos dispostos a se unirem por um bem maior, se unirem contra um mal maior, deixando de lado pequenas divergências. Gente, a gente vive numa democracia, a gente não vai concordar em tudo. Sim, é exatamente. normal ter divergência. Exatamente. Agora, quando você está diante do arbítrio, diante dos desmandos, diante do desgoverno, diante de um governo de vingança, diante de tribunais ultrapassando as linhas da lei sobre as nossas liberdades, a gente vive uma escalada. Veja que é assim que começam as ditaduras. Você tem a censura à liberdade de expressão. Você tem presos políticos. Agora você tem a cassação de mandatos de adversários políticos. Aonde isso vai parar? O que vai acontecer amanhã se eu não agir hoje? Se eu não for às ruas hoje? Se eu não me manifestar hoje? Eu vi a manifestação do presidente Bolsonaro, eu respeito demais o Bolsonaro. Ele tem uma projeção, um apoio infinitamente maiores do que qualquer pessoa na direita no país. Respeito profundamente. Ele disse, vamos concertar esforços na CPI dos atos de 8 de janeiro. É importante a gente dar atenção a essa CPI. É muito Porque importante. senão vai virar uma novela e vira o jogo, hein? Exato. Agora, Vira o essa jogo, CPI, Dallagnol. essa CPI ela vai demorar 6 meses. 6 meses. O que a gente vai fazer enquanto isso? A gente vai permitir a escalada do arbítrio? Eu respeito o presidente Bolsonaro e jamais cobraria dele que ele fosse às ruas ou que ele tivesse qualquer posição diferente, até porque ele, se ele defender para ir às ruas, ele vai ser responsabilizado por qualquer coisa que aconteça. Exatamente. Agora, eu vou estar com aqueles brasileiros que amam o Brasil, corajosos e que querem defender justiça, liberdade e democracia no dia 4 de junho. Eu vou para os meus eleitores, eu não vou desistir do Brasil. Você vai fazer manifestação? Eu vou estar junto lá, Emílio, lutando e defendendo. No Paraná? Eu vou estar no Paraná, defendendo onde as pessoas se reuniram. Eu nem sei quem está organizando exatamente e onde vai estar. Mas eu sei quais são os valores. Eu sei o que as pessoas defendem. Eu concordo com isso. E mais uma vez, todos os deputados de oposição lá, todos os deputados de direita, eles defendem a mesma coisa, eles estão unidos. Eles defenderam isso unidos. A gente precisa unir as pessoas do mesmo modo como a gente está vendo essa união no parlamento. E tem que começar por vocês lá, porque... desculpa, Emílio, porque essa questão... Não, você está muito... Pra quem estava no carinho... Ué, mas eu voltei com o gás, estava descansado, vem trabalhar. Silvia Popovic tá... Mas vocês têm que começar entre vocês mesmo, porque o que você falou, Deltan, a turma, as torcidinhas da direita, que é a direita limpinha, a direita gado, que a turma gosta de falar também, né? Dentro da direita, falar, os gado lá. Então, juntar essa direita a vocês gravam, faz um You Are The World de vocês, pra mostrar pra turma aqui fora que tem que se unir. Porque fica a torcida e os times lá tá jogando junto, mas as torcidas ficam separadas. Então, vocês podiam organizar... Peraí, sai do celular aí, fala comigo aqui. Tá parecendo o Moro. Tá parecendo o Sami, porra. Responde eu aí. Tá parecendo o Sami. Tá muito longa essa pergunta. É enorme. Você tá querendo muito falar. Mas a ideia é essa, é fazer um Superman gordo. Junta lá. Quer dar uma dica? Pera aí, o Partido Novo, rapidão. Superman gordo. Junta a turma lá, faz um You Are The World pra mostrar pra turma que tem que se unir. O exemplo tem que vir de cima. E o exemplo tá vindo. Todas essas pessoas, os bolsonaristas, os ovistas, você sabe qual foi o maior exemplo dessa união? No dia seguinte, a minha cassação.
se reuniram no Salão Verde. Salão Verde da Câmara é onde as pessoas dão entrevistas e entrevistas coletivas. Se reuniram mais de 50 deputados de 11 diferentes partidos. Você tinha lá Eduardo Bolsonaro do meu lado, você tinha lá Nicolas Ferreira, você tinha lá Gustavo Gayer, Jordi, toda a turma do bolsonarismo, você tinha pessoas do MBL, você tinha pessoas do lavajatismo, você tinha pessoas do Novo, você tinha pessoas que não pertenciam a nenhum desses movimentos, pessoas independentes, todas dizendo, isso foi um absurdo. Mas um monte Isso tá dessas errado. aí fizeram L, né? Você sabe. Então. Fizeram o L gostoso. Eu vejo hoje, Emílio, eu vejo hoje Fizeram várias L pessoas, gostoso. eu vejo hoje várias pessoas reconhecendo equívocos e dispostas a se unir. A questão é, a gente vai ficar recobrando eventuais discordâncias do passado, ou a gente vai corrigir os erros e vai caminhar para o futuro unidos para aquilo que a gente acredita para defender os nossos valores? Só que agora, essa é a questão. Então, mas agora os caras vão ficar certo. 30 anos aí. Não, mas Agora aguenta Agora é 30 anos. Depende, 30. depende. 30 se a gente anos. ficar quieto, se a gente ficar omisso, vão ficar 30 Você anos. sabe como é Agora, que se a gente se posicionar, não vai ficar. Não porque depender de mim, eu não sei quantos outros. Só fazer um break. Não vão ficar. Deixa eu fazer um break pra rede. Um break rapidinho. Ó, o Instagram é Deltan Dallagnol. Dallagnol é italiano. Dallagnol. Tem um G mudo e 2 L's Spaghetti pra você Dallagnol. seguir aí nas redes sociais. O Twitter, Deltan MD, pra você seguir 1.200.000 seguidores. Teve 350 mil votos no Paraná. Esse voto, meu querido, que você foi lá no dia em outubro, votou no Dallagnol, falou, pô, o Dallagnol é legal. O botão. Dallagnol prendeu lá os colarinhos brancos. de casa à Vou dar toa. meu voto. Não valeu pra nada. Sabe por quê? Não me pergunte, eu não tenho a menor ideia. ele sabe. Eu não me entendo esses trâmites. funciona, né, Mas funciona, esses É uma trâmites. confusão. Fazer o break. Oi, aí. qual é a Depois do break. Já fiz o... qual é a confusão? Confusão é o seguinte, a rede social... Tá A tudo- rede social fala muito. Mas são os políticos. O que acontece? O MBL está endossando, falando assim, ó, vamos todo mundo pra rua contra o abuso. Sei lá. A Zambelli falou, vamos, e chamou. Parece que a ala mais ligada ao Bolsonaro não gostou. O Fábio Vanguard falou assim, ó, a gente não é vagão, a gente é locomotivo. Então, a crítica do pessoal mais ligado Essa ao é Bolsonaro... fofoca também, né? Não, tá Não é fofoca? Fofoca da economia. Não é Não é fofoca, não. A crítica é o seguinte: aí a Zambelli desconvidou as redes dela e falou assim: eles foram omissos. Não tá falando do Deltan, tá falando ao MBL, então a gente vai desconvidar esse ato. Então, o Morgado tá falando da direita ficar brigando. Esse é o que a gente tá vendo neste momento. Aí. Então, porque ali aconteceu o seguinte. Teve Porra, a gente viu isso, meu Deus. Isso nós todo vivemos. mundo sabe. Teve um determinado momento, o cara falou, porra, o Bolsonaro tá indo mal. Nós vamos criar alguma coisa aqui pra ganhar essa eleição lá na frente. Isso. E a gente vai criar essa... Juntar um Terceira time. via. Vamos juntar um time aqui, fazer a terceira via, que a gente ganha essa eleição. Quem apareceu? Lulu. O Barba. E aí o Barba melou o veio jogo. no meio do caminho, melou o jogo do cara. Quando melou o jogo do cara, o cara tá voltando agora falando, eu sou contra o Barba. É isso que a turma tá falando. Exatamente. Na época, teve muita gente que votou em L. Sim, isso aí. nessa época, lógico. Exatamente essa isso. turma... a crítica- Isso que aconteceu. exatamente essa é a crítica. Nessa época, assim, ou é Bolsonaro agora, ou é o que Lula. o Dallagnol E tá aí? falando, o que o Dallagnol tá falando é o seguinte: se continuar desta maneira, os caras ficam. Não vai Vai abrir a porteira e vai ser muito Exatamente. pior. Se continuar Ô, assim, Dallagnol, não vai ninguém, posso fazer não. uma Exatamente, pergunta? tem que fazer o que eu fiz no segundo turno. Tem que fazer o que a gente tem a oportunidade de fazer. Quem não fez no segundo turno, tem a oportunidade de fazer agora. Exato. A gente precisa unir. Ou a gente vai... tem a famosa frase, dividir para conquistar. O Janones está lá Exato, comemorando a nossa exato, desunião. sim, exatamente. Estava ontem comemorando. É isso que a gente quer? Que eles vençam? É Você exatamente quer dar razão isso. pro Janones? É isso? Eu abraçaria até o mas se caiu Amoedo da por carreta causa. já. Mas, ô Dallagnol, outra crítica que Abraçaria fazem, até que aquele realmente a Chapolin. Lava Jato foi, pra mim, uma coisa fantástica, né? Prenderam os corruptos, beleza, estão todos soltos. Mas falaram que os juristas viraram políticos, né? Foi a primeira quando o Moro foi lá pro governo do Bolsonaro. Você também foi pra política. Como é que você enxerga essa crítica do jurista que vira político? E qual que é a intenção? É pra se proteger? Por que vocês foram pra política, esse movimento? O Deltan político é o mesmo Deltan jurista. O meu compromisso último da minha alma é o meu compromisso com a razão da vida a partir da minha visão de mundo cristã. A minha razão da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu mesmo, servir com excelência. Isso foi o que me fez fazer concurso lá atrás para o Ministério Público. Eu li a lei do Ministério Público, que era uma lei de amor ao próximo.
E ao longo da Lava Jato, eu acreditei que a gente ia conseguir fazer a transformação de que a gente precisava no país por meio do sistema de justiça. E chegou em 2021 e o que a gente tinha visto? Os mesmos condenados sendo descondenados, as regras sendo mudadas para deixar todo mundo livre e alcançar a impunidade, e o sistema começando a se vingar de quem tinha buscado mudar o sistema, mudar o país. Há um ponto em que a gente estava amarrado. E o senador Álvaro Dias me ligou no começo de outubro de 2021 e disse: Deltan, venha para a gente mudar o país por meio da política. Eu passei a refletir, falei, olha, preciso de um tempo para pensar, fui falar com a minha esposa, fui falar com meu pai. Meu pai disse, meu filho, eu vejo que você não tem espaço para desembainhar a espada. Na semana em que eu tomei a decisão, eu estava fazendo uma audiência, a minha esposa, passei o dia fazendo audiência, minha esposa virou para mim, o que você estava fazendo aí? Eu falei, uma audiência de corrupção. Ela falou, o que era o caso? Eu falei, é de um carteiro que roubou 21 cartas. Ela falou, é isso que você está fazendo? Eu falei, é isso que o sistema deixa eu fazer, colocar na cadeia os carteiros, os donos do poder continuam controlando o país, praticando corrupção e estão lá há décadas e vão continuar se a gente não fizer nada. Se a gente ficar em casa, eles vão continuar lá. Teve um outro momento na mesma semana em que eu dei uma entrevista por telefone, virei para minha esposa, ela estava assustada. Eu falei, por que você está assustada? Porque por a entrevista que você deu. Eu falei, mas eu só falei a verdade. Ela falou, mas hoje, se você falar a verdade, você vai ser punido. E eu vi que os talentos que Deus me deu, no sentido de instrumentos de transformação do país, eu não conseguia mais servir a sociedade e buscar essa transformação dentro do Ministério Público. E eu e a minha esposa oramos, eu falei para minha esposa, foi a decisão mais difícil da minha vida, eu falei, meu amor, eu posso seguir dentro do Ministério Público, a gente tem uma carreira, a gente tem aposentadoria, já paguei 18 anos de contribuição, e o que tornou a decisão mais difícil, a gente tem uma filha com problema de desenvolvimento, pessoa com deficiência, e se acontecer qualquer coisa comigo, na minha história, ela vai ter a proteção da previdência de funcionários públicos. Mas, se a gente ficar aqui, a gente não vai estar fazendo o melhor que a gente pode fazer para a transformação do nosso país, para servir as pessoas e amor a Deus às pessoas. E ela olhou para mim e disse, meu amor, a gente pode perder o nosso apartamento, pode vender, pode mudar o nosso padrão de vida, mas vamos viver no centro da vontade de Deus para a nossa vida, vamos fazer o nosso melhor em amor a Deus e às pessoas. E eu tomei essa decisão no começo de novembro de 2021 de sair para participar de um projeto de transformação do país. Porque se a gente entender a corrupção, se a gente entender a impunidade, se a gente entender o arbítrio, a gente entende o que precisa ser mudado. Eu tive o privilégio de ver a corrupção com os meus olhos. Ninguém me contou, eu vi. Eu vi os esquemas funcionando, onde a gente estampava, como disse o ministro Barroso, tinha corrupção. Puxava uma pena, vinha uma galinha. Eu vi os donos do poder fazendo o que quiserem com o nosso país, roubando e matando por meio dessa corrupção, uma assassina silenciosa. E vou dizer uma coisa, a pior coisa que existe nessa história toda, a pior coisa que eu já vi na minha vida é o réu confesso. Isso. O cara confessou a bagaça. Ser inocentado. O cara falou, eu roubei. Olha, gente, eu roubei. Eu assumo. Tá aqui, eu vou devolver o dinheiro que eu roubei. Ele devolveu o dinheiro. Ele falou que roubou e acabou. Eu era viciado em roubar E acabou. o Sérgio Cabral falou isso. Emílio, Eduardo vício. Cunha. Então, De resto, tá tudo Eduardo certo. Cunha vive lá na Câmara, lá. Foi condenado, aí teve uma das sentenças anuladas, porque o Supremo mudou a regra, disse que a partir de agora a competência não é mais da Justiça Federal, é da Justiça Eleitoral. Descondenado, você tem Lula descondenada, a gente vive no país dos dois Sérgios, em que o Sérgio Cabral vive livre, leve e solto, segundo ele noticiou, ele vai estrear agora, presta atenção, o programa Rolê no Rio. Desfrutando a vida, indo a casas noturnas, mostrando a vida carioca, rindo, enquanto a Marcele escreve pra mim dizendo que o pai dela morreu no Hospital Pedro Ernesto por falta de medicamento, de dinheiro para medicamento e de equipamento. Quando eles estavam desviando 5% do dinheiro da saúde no Rio de Janeiro. Quando ele tinha 300 milhões de reais em contas no exterior, roubados de nós. Enquanto as pessoas morriam, ele estava rindo e ele segue rindo. Esse é o problema. Ele segue rindo. E ao mesmo tempo que o Sérgio Cabral tá solto, o outro Sérgio, o Sérgio Moro, que combateu o agente da lei, o que aconteceu com ele? Está acusado no Supremo Tribunal Federal por uma piadinha de festa junina. É esse o país que você quer para você, para os seus filhos? É esse o país que você quer? O país em que o Bretas, que lutou contra a corrupção, está afastado numa decisão de um órgão político, o CNJ, sujeito à ingerência política, sem que nada de concreto contra ele tenha vindo à tona? É esse o país que você quer, em que o procurador da Lava Jato, Eduardo Elhage, que merecia um prêmio, merecia uma honra, merecia todos os prêmios e condecorações da nossa república, os melhores procuradores que eu conheci na minha história,
Ele foi condenado à demissão no Conselho Nacional do Ministério Público porque eles simplesmente fizeram uma denúncia pública e fizeram uma coletiva de imprensa. E um assessor colocou por equívoco no sistema que estava sob sigilo. Em seguida, o juiz levantou o sigilo, mas por causa desse meio tempo em que ficou sigiloso por um equívoco de assessor, eles fizeram uma coletiva e ele foi condenado à demissão. É esse o país que você quer? Da inversão dos valores? O país do Lula em que bandido é idolatrado e em que policial vai pra cadeia? Eu não quero viver nesse Brasil. Eu quero construir um outro Brasil. Então, mas agora, é a isso não vai árvore. acontecer sem as pessoas. É a árvore, a gente tem que mudar de árvore, não tirar a árvore do lugar e ir para outro Não vai lugar. fugir, que é o não. chimpanzé lá. Sim. Assistam. Mas a gente vai pra onde? Assistam o Império dos Mas- Chimpanzés. mas o Deltan- Nós estamos que você está querendo tirar a árvore e colocar a árvore em outro nova. lugar. É melhor pular para outra árvore árvore do que tá nessa podre. árvore aí. Não, Mas o essa galho árvore tá- aí não, tá também não podre. quero ficar nessa árvore aí não. viu, Emílio, Daniel? muita tem gente muito tá falando macaco isso. nessa É melhor árvore. sair do Brasil, vamos sair do Brasil. Mas peraí, sair do Brasil significa não desistir do país. Significa desistir das pessoas que eu mais amo. A gente tem... Qual é o sentido de cidadania de nação? O sentido é de que o nosso destino, o meu destino, Emílio, está entrelaçado com o teu destino. Está entrelaçado com o destino do Burgado. Está entrelaçado com o destino do Sama. Está entrelaçado com o destino das pessoas ao nosso redor, porque se a economia vai bem, todo mundo vai bem. Sim. Porque se o combate à corrupção vai bem, todo mundo vai bem. Porque se o país vai bem, todo mundo vai bem. O nosso destino é entrelaçado. O destino meu com as pessoas que eu mais amo na face da Terra. E a questão é, você está disposto a desistir das pessoas que você ama? Você está disposto a desistir das pessoas que você ama? Se alguém da tua família tiver um problema de saúde e você desiste, nós jamais vamos abandonar as pessoas que a gente ama, Emílio. Por isso a gente não pode desistir do nosso país. A gente tem que seguir lutando, honrando o nosso país, honrando a camisa. O filho teu não foge à luta. Eu vou lutar. Se tiver um brasileiro lá na manifestação, eu vou estar do lado dele, com coragem e defendendo o meu país, para dar força para os parlamentares que sabem o que precisa mudar, mas que falta coragem porque eles estão acuados, eles estão se sentindo sozinhos. Essa é a verdade. Mas você vê, um monte lá já se vendeu no calabouço. Total. Já. Votou No a favor. calabouço. maioria. Quanto foi? 7 bi? Quanto Quanto foi, Sama? quanto foi de dinheirinho ali no calabouço? 1,2 é o orçamento secreto lá das emendas. Turma se vende, viu, Daniel? E é mais barato que você turma pensa. se vende Você sempre fácil. pode olhar para a mancha no lençol ou você pode olhar para o lençol. Tem quem se vende, mas uma das minhas maiores surpresas positivas do Não manchou parlamento muito lençol. foi ver o tanto que tem hoje de deputados que são fruto das manifestações de rua e que não se vendem. Que estão lá por ideologia, que estão lá por acreditar em valores e em princípios. Tem uma grande quantidade. Hoje, você pode dizer, Deltan, mas é a minoria, 100 e pouco. Mas antes era 10, 20, 30, 50. Agora a gente está em 100 e poucos que não se vendem. E a gente pode aumentar. Agora, a gente não pode desistir. A gente não pode ser ingênuo e achar que você vai vencer uma luta contra uma injustiça histórica carregada num processo instantâneo de salariedade. É um processo de transformação. Não vai ser uma vez que a gente vai pisar aí às ruas. Vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta. E eu vou estar lá. Eu vou estar lá para defender Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, para defender as pessoas que forem injustiçadas, que tiverem a democracia violada, que forem objeto de arbítrio. Eu vou estar lá para me opor a esse governo de desmandos e de abuso. Eu vou estar lá. Agora a questão é, você vai estar lá? Nós vamos estar lá? Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para você, até uma pergunta filosófica neste momento. Na verdade, Porque a gente sabe que a história sempre ela é contada de um jeito diferente. A história sempre é uma narrativa que pega, né? Eles estão tentando mudar a história. Estão reescrevendo. Eles estão tentando reescrever a história. Esse Lula que está viajando, ele está lá mostrando que foi um preso político, ele quer ser o Mandelinha novo e tal. Mas é um Lula muito antigo. É um Lula de 30 anos atrás que não pegou essa rede social. Que a rede social ela é muito cruel. Tanto é que vai em cima de você, vai em cima do Moro. Eles ficam sempre analisando aquele fato ali. Não tem mais a opinião da Globo, a opinião da Jovem Pan, a opinião da CNN. Tem um grupo ali que fica trocando ideia. Isso. A gente tem muito poder individual hoje com essas redes. Você acha que vai ser possível mudar essa história? No futuro, vocês vão ser penalizados? Você, o Moro, a Lava Jato, vão ser os vilões da história? E eles vão ser os mocinhos da história. Você acha que é possível os guardiões da democracia? Isso acontecer? Os guardiões da democracia virar essa... Né? A gente está vendo a movimentação, né? Emílio, existe um princípio de que a história é contada pelos vencedores. Ninguém conta
eventuais arbítrios de aliados na Segunda Guerra Mundial, contra os arbítrios dos vencidos. A história é contada por quem vence. É quem vence que coloca ministro no Ministério da Educação, que vai regular livro escolar. É quem vence que coloca no site do governo a fake news de que o impeachment foi golpe. É quem vence que cria um Ministério da Verdade. É quem vence que coloca um projeto contra a fake news que tinha um grande poder estatal, governamental sobre o discurso das pessoas. É quem vence que escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal. É quem vence que conta a história. E a questão é, onde nós estaremos? Se nós vamos ficar silentes, omissos, quietos, derrotados, ou se nós vamos estar com os corajosos que decidem lutar, que decidem vencer, que decidem se opor, que decidem não permitir a reescrita da história, que decidem não permitir a censura e o controle do discurso, que se opõem aos desmandos do governo. Eu posso estar com poucos, mas eu vou estar com pessoas corajosas que amam o nosso país e que não estão dispostas a concordar com a reescrita da história, com a esconder e varrer para debaixo do tapete a verdade. Eles criticam os excessos supostos da Lava Jato em cima de interpretações, mas o grande elefante da sala, são as decisões que estão longe da lei sendo praticadas hoje. Longe da lei, não é interpretação, longe da lei. O grande elefante da sala são os maiores corruptos do Brasil que não foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Não foram julgados. São aqueles dos casos de São Paulo que vieram para cá e que não foram julgados. A Lava Jato funcionou em 2 estados, mas a gente mandou informações e fatos para todos os estados. Se não funcionou, significa uma coisa muito simples. Os donos do poder ganharam. Eles ganharam a batalha, mas a gente vai deixar eles ganhar a guerra? Sim. A gente vai deixar eles seguirem controlando o nosso país como eles controlaram ao longo dos séculos, ao longo da história? Padre Antônio Vieira, lá em 1650, falava, olha, meus amigos, vocês estão preocupados aí com o ladrão de galinhas, com o batedor de carteira? Esse cara, ele rouba e ele é enforcado. Mas o verdadeiro ladrão é o governante, que rouba e enforca. É o que a gente está vendo hoje. O ministro Barroso, ele fez o roteiro da Lava Jato de um modo muito simples. Ele disse, combater a corrupção. O que acontece no momento seguinte, e o próximo ato é mudar a lei para inocentar, para alcançar a impunidade, para descondenar os culpados. E em seguida, eles vão atrás dos agentes da lei, dos procuradores e juízes que combateram a corrupção, para impedir que outras pessoas ousem fazer isso no futuro. Então, mas vocês acham que estão os promotores hoje? Mas na Itália foi assim, pô. A Mãos Limpas foi assim. Exatamente. Lá foi a mesma coisa. Né? Então, mas vocês sabiam, pô. Nós alertamos para a sociedade. Nós sabíamos e nós alertamos. O que você acha que estão os promotores hoje? Por que o pessoal da Lava Jato não dá mais entrevista? Porque se der, vai ter um porrete em cima dele. Os promotores e juízes estão com medo, estão acuados, eles não manifestam mais a sua voz. Eles não têm mais poderes para fazer a transformação que é necessária. Foram retirados das mãos deles. É esse o país que a gente quer? Tá engessado, né? Agora, muita gente virou as costas para você. Mas também quando dá muito poder, é isso que está acontecendo, né? Mas você tem que diferenciar a atuação da primeira instância dos tribunais. A gente precisa restringir o poder de onde? Das instâncias políticas, Emílio. O Supremo Tribunal Federal não pode ter um poder absoluto para julgar casos que não são da sua competência, para dar ordem para plataforma sem ter qualquer competência, para ter uma distribuição direcionada. A gente tem que conter o poder e o exercício fora da lei por tribunais com ingerência política. Agora, eu não vejo abusos sendo cometidos por juízes da primeira instância em regra. Pode ter uma exceção aqui, uma exceção lá, mas a regra não é essa. Aliás, você tem 3 instrumentos de controle para cima deles. O que você tem que dar para esse povo, para o Eduardo Elrage lá no Rio de Janeiro, para os procuradores da Lava Jato em Curitiba, são os instrumentos para eles colocarem os donos do poder debaixo da lei. E é isso que foi tirado. Ô Dallagnol, mas muita gente virou as costas para você. Em uma entrevista recente, você reclamou do Lira, que você tentou contato com ele, parece que ele não respondeu nem suas mensagens. Como é que você está se sentindo em relação ao Lira que não está te apoiando, nem quis ouvi-lo? Essas pessoas não viraram as costas para mim. Elas sempre tiveram as costas viradas para mim. São pessoas que têm hoje poder para tomar decisão. Eu preciso ter um respeito em relação às instituições, como sempre tive. Eu preciso ter hoje um cuidado muito grande em relação às pessoas que vão tomar as decisões em relação a mim. Agora, são pessoas que estão aí há décadas. São pessoas que todo mundo conhece quem são. E agora, o que eu vejo, ao mesmo tempo que eu vejo um sistema reagindo contra os atores da Lava Jato, eu vejo um suporte muito grande das pessoas. Na pessoas, rua, independentemente de quem votaram. Eu vejo nas ruas, pessoas me abordam chorando. Hoje mesmo, pessoas me falaram, olha,
Eu falei com uma senhorinha lá em Londrina que chorou. Pessoas do gabinete do lado, do gabinete do Gayer, de outros gabinetes, chorando, vindo falar comigo, dizendo que está acontecendo com você é uma grande injustiça. É um arbítrio. E você era um símbolo de uma transformação que a gente almejava. A gente acreditou em certo momento na Lava Jato que a gente ia mudar o país. E não é justo ver você sendo esmagado por esse sistema. Mas o Calango falou, hein? Falou que ia voltar fora. Se você quiser, eu mostro o Calango. Ele falou que a o F Calango Moro. falou o seguinte: primeiro é o Dallagnol. Ele avisou. Não gosta Depois de você. Serginho. Ele avisou. O Calango falou ó, que o Dallagnol é o Moro Serginho. Do PowerPoint. e depois é o delegado. E do PowerPoint. Até fizeram o governo, fez até uma brinca. Você viu a brinca? Como é que você sentiu com o negócio do PowerPoint? Vocês falaram da narrativa. Pode o governo manifestar adversidade nas suas redes sociais? Claro que não. O governo é diferente das pessoas, o Estado é diferente das pessoas. O Estado ele tem que ser impessoal. O que eles fizeram? Do mesmo forma como eles manipularam lá as redes para falar golpe nas redes do próprio governo, na internet do governo, eles lançaram uma gozação no dia que eu fui caçado. Eles estão caçoando de mim. Eles estão caçoando da democracia. Porque o discurso da democracia, para eles, sempre foi da boca para fora. Enquanto eles discursavam democracia, por isso que eu não assinei aquela carta de democracia. Tinha uma fake news aí dizendo que eu assinei. Eu não assinei, não era carta de democracia, era uma carta de defesa do Lula. É uma carta contra o Bolsonaro. Fizeram aqui na faculdade. Eles publicaram isso, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aí, eles estão caçando dos eleitores, dos brasileiros, do voto, da verdadeira democracia. Exatamente. Eles falam de democracia para boca para fora, mas eles querem subordinar a democracia ao projeto de poder deles. É isso que eles demonstram por atos quando eles praticam corrupção para surrupiar a democracia. É isso que eles demonstram por atos quando eles fazem censura, quando eles querem manipular o discurso, quando eles querem hegemonia do discurso, hegemonia do poder. E a Carla Zambelli, ela falou uma coisa muito interessante essa semana. Você não vê MST e CUT, mesmo tendo suas diferenças, batendo cabeça um com o outro, brigando um com o outro quando estava o Bolsonaro no poder. Não tem. De mão dada. Todo mundo de mão dada. A gente quer dar vitória para eles? Essa é a questão, é puro e simples. Ô Dallagnol, e agora? O que você vai fazer a não ser... Melou, né? Melou geral. Já era? Melou geral, pessoal. né? Mas você ainda tá atuando, né? Que você até votou contra o arcabouço e tudo mais. O que tá faltando para realmente tirarem todo o seu poder lá de dentro? A gente vive agora um procedimento posterior à decisão do TSE em que a Câmara, ela tem sim o poder de me dar ampla defesa e de analisar o que aconteceu. A Câmara, ela tem sim o poder para dizer, nós não vamos aplicar isso enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir. A Câmara tem sim o poder de dizer, a lei que cuida de elegibilidade, ela determina que o tribunal tome uma decisão 20 dias antes da eleição sobre elegibilidade. Exatamente. Inclusive, a lei prevê que, se não der tempo, eles têm que requisitar juízes. Eles têm que dar prioridade absoluta para esses processos de elegibilidade para votar 20 dias antes. Por quê? Porque depois o cara não tem como se tirar de volta das urnas os votos de 350 mil pessoas. Não tem como se dar outra opção para essas pessoas. O cara foi diplomado, o cara foi empossado, então a Câmara tem sim o poder de dizer, existe evidente indicativo aqui de uma inconstitucionalidade, existe um descumprimento de prazo pela Justiça Eleitoral, eu não vou aplicar essa decisão e buscar se erguer para defender os brasileiros, para defender a democracia, para defender o reequilíbrio dos poderes. E qual a sua expectativa? É uma decisão heróica que nós gostaríamos que Lira, que a mesa da Câmara tomasse. Agora, todo mundo que está lendo o cenário está dizendo, é improvável que isso aconteça. Mas se eu fosse acreditar no improvável, meus amigos, a gente não tinha tido Lava Jato, que todo mundo dizia que era impossível uma Lava Jato. Mas você foi procurar o Lira, né? Você foi procurar o Lira e ele não te atendeu. Não atendeu, não abriu as portas. Então, mas é isso que eu tô... Não, mas eu não quero que o Lira abra as portas para a Deltan. Mas quem que vai te ajudar? Eu quero que o Lira abra as portas para o povo, para a sociedade, para a democracia, para as pessoas que estão nas redes sociais dizendo, parlamento, se erga contra arbítrios, assuma uma postura, não seja subserviente. Até quando a gente vai ter um parlamento subserviente a decisões arbitrárias? Eu não quero que Lira se dobre a mim, não. Não, quem sou eu? Eu quero que Lira se dobre aos brasileiros, à democracia, ao voto das pessoas, e ele tem a oportunidade de se tornar um herói das pessoas ao defender nessa decisão a democracia, a soberania do parlamento, a soberania do voto, a regularidade de uma decisão que tem prazo para ser dada. E mais, veja que as decisões do Poder Judiciário, elas são autoexecutáveis. Certo? O judiciário dá um poder, ela executa. Por que a Constituição diz que essa decisão não é autoexecutável? Por que ela dá para o parlamento e fala, parlamento, vai ser assegurada ainda a ampla defesa do deputado? Porque o parlamento tem a prerrogativa
de examinar se essa decisão não está invadindo a sua competência, se não está sendo arbítrio, se não está evidentemente inconstitucional, se não está ultrapassando os prazos determinados pela própria lei. E o parlamento pode. A questão é se Lira, se a mesa diretora vai ter a coragem e vai ter o heroísmo de defender o povo brasileiro, a democracia e defender o próprio parlamento contra esses desmandos. Então, mas entregar o Careca, né? Daniel Silveira, exatamente. Porque o Careca, tudo bem, eu não gosto, não acho... Sim. O que falou, o que não falou, decoro exato. do cara. Foi meio mal, né? Linguagem e tal. Mas abriu precedente. Exato, ali. o Congresso entregou Aí um falou, deles. beleza, entregou aqui. Difícil, né? Política é um negócio complicado. É Agora complicado, me fala mas uma deixa eu coisa. falar uma coisa. Teve uma grande pressão no caso do Daniel Silveira sobre a Câmara, sobre os deputados. E hoje, muitos deputados com que eu converso, que votaram pela cassação do Daniel Silveira, hoje votariam contrariamente, eles dizem. Ah, lógico. Por quê? Hoje cara. Depois que o cara... Agora ele nem está Exatamente. morto. É que nem Da fez mesma o L, forma, pô. exatamente, da mesma forma como Tem um muita monte- gente... Tem um monte de arrependidos. É. Você não sabe aqui na Agora ele empresa. está Mas morto, da mesma né? forma como muita gente vai ficar focando em picuinha Exato. e daqui a pouco vai dizer, eu devia ter ido às ruas lá atrás, eu devia ter Sim. me unido com as outras pessoas enquanto era tempo. Enquanto era tempo, porque o abuso que hoje é contra mim, amanhã é contra outros parlamentares que representam todos os brasileiros, toda a direita, todos os conservadores, toda a área liberal e depois, aliás, já é contra pessoas nas redes sociais, caçando redes sociais, caçando a possibilidade de exercer a sua voz. Até quando nós vamos admitir o arbítrio no nosso país? A gente precisa nos manifestar de modo pacífico, legítimo, democrático, mas dando força para o parlamento tomar as decisões que são necessárias para barrar isso, para reequilibrar os poderes, para trazer o Brasil de volta para a institucionalidade. Mas Vou você lá- acha que vou lá essa abraçar força o ela Amoedo. tem que Então, passar ela tem que ser de fora pra dentro, não tem que ser o contrário, não tem que ser lá de dentro aqui pra fora? Como que a gente viu as grandes mudanças que decidiram os rumos do país ao longo dos últimos anos? Eu vejo com o povo nas ruas. 2013, o povo nas ruas, as manifestações de junho permitiram a Lava Jato acontecer, o impeachment de Dilma, o povo nas ruas. Nós, ainda mais hoje, quando a gente vê um parlamento acuado, quando a gente vê cada parlamentar lá com medo de ser caçado, de ser o próximo. Ou o povo vai dar força para os parlamentares, ou a gente não vai ter uma resistência, uma oposição, um reequilíbrio dos poderes do nosso país. É. Agora me fala uma coisa, Dallagnol. Tava pensando cá com os meus botões. Pois você foi muito bem votado. Sim. Né? Foi, pô. Muito bem votado. É muito voto. Se projetar esses votos para São Paulo, passa aí de 1 milhão de votos. Exatamente. Proporcionalmente Sim, à proporção, população. né? Isso, eu tô falando. E é uma causa nacional. Então a gente sabe que tem muitos brasileiros que estão conosco, Exatamente. indignados Sim, com o que aconteceu. sim, eu imagino. Agora, você com esses 350 mil votos, você poderia sair a candidato a prefeito, alguma coisa. O interesse dos caras é o quê? É você ser inelegível. É você sair do jogo político. É isso aí. Você acha que esse que é o interesse da bagaça? Essa é a cartada. Eles querem se vingar. Eu escutei de um jornalista falando lá atrás, em 2020, dizendo: Deltan, as pessoas corruptas que estavam acuadas, elas já estão com as manguinhas de fora, elas estão reassumindo posições de poder. E eu escutei que eles vão querer acabar com a tua vida, acabar com o teu patrimônio, eles vão pra cima pra acabar com você. Então você tem... É uma não vingança? à toa, É uma vingança? Não é à toa. Eduardo Cunha entrou no elevador com um colega meu do partido e disse: nós vamos caçar o Deltan. Aí você vê o Boulos... Cunha te odeia, ele veio a aqui. Gleisi Ele veio, Hoffmann mandou um abraço. comemorando. Te Você vê mandou o governo, Lula Exato. comemorando nas redes sociais. Cunha não gosta de você. Ele vem aqui sempre. Sim. Lógico, ele Falei. Ele tem uma análise política muito boa. Ele conhece as isso tem entranhas mesmo. do sistema. É, ele é bom. Ele Eu é li bom. alguns Ele artigos manja. dele e eu fico Político, impressionado. É bom mesmo. A gente tem que aprender com o Cunha a parte boa, não a parte ruim, Sim, né? exato. Agora, a gente vê essas pessoas do sistema comemorando a nossa cassação. Então existe sim uma vingança, existe sim um desejo de aplacar a mim, mas é mais do que isso. Jamais aconteceria isso com alguém da esquerda. É um desejo de conter a fala da direita, a fala conservadora. Exato. Por que esse projeto de fake news veio para colocar uma regulação governamental sobre as redes sociais? Quem controla as redes sociais hoje? Quem hoje tem um alcance muito maior nas redes sociais? Saiu uma pesquisa mostrando os 10 mais influentes da Câmara. Sabe quantos que eram de esquerda? É, porque a esquerda tá na mídia forte. Sim. Tá no consórcio. Consórcio e quer No pegar a 24, internet. sobe no 24 pra você ver o que é esquerda. Tem uma foto sua lá. 24º andar. Eu vou te dar o caminho aqui, você vai ver o que é canhoteiro aqui que tem aqui. Agora, foto do as Boulos mídias da esquerda. sociais são em grande medida controladas pela direita. A direita tem uma força enorme nas redes Por sociais. enquanto. É a força decorrente das manifestações de rua que gerou essa nova direita. Agora,
Por que vem esse controle, de repente, com o controle governamental da mídia? Claro. Controla o discurso. E, mais uma vez, eu acho que é possível, sim, você fazer um controle de internet que seja legítimo nos Sim. moldes como aconteceu na Europa, mas não como eles queriam fazer no Brasil. Com um governo com Sim. imenso poder para multar com pesadas multas as plataformas e para entrar no conteúdo do discurso, Exatamente. o que joga fora a criança junto com a água suja do banho. Agência Bolivariana da Internet. Sim, Olha que é. bonito. Ah, que É o coisa Dino linda. Impressora. Lá tá todo Ah, mundo bom sentado. nome. Bonito. Hã? O nome Não é real, assim, esse nome não não é ia ser bonito, fake. esse nome. né? Sabe o que eu Em acho prol mais- da democracia, E olha tem que só, colocar. e esse negócio de fake news não é um problema da mídia social. Ontem saiu uma notícia que foi circulada aí por toda a grande mídia, todo mundo reproduziu, uma notícia do STF, em que ele dizia que o recurso do Deltan contra a condenação dele no STJ a indenizar Lula tinha sido indeferido. Era fake. O próprio STF deu, porque não era um recurso meu. Era uma pessoa, provavelmente um apoiador, mas ele entrou com habeas corpus em meu favor por conta da condenação no STJ, que é um recurso descabido, foi indeferido e falaram que era um recurso meu. E foi reproduzido por toda a imprensa como sendo meu recurso sendo Aí, ó. indeferido. Então, não é um problema específico de rede social, é um problema também de grande imprensa. A gente, se for olhar, a gente tem que olhar para o problema como um todo. Agora, você tinha uma tentativa de regulamentar especificamente a rede social. E aí você tem o que você disse. Grandes formadores de opinião na grande imprensa, mais a centro-esquerda, com uma posição que não é a posição da direita que a gente vê nas redes Ô, sociais. Dallagnol, sabe o que eu acho mais louco do que a gente está discutindo aqui meia hora? A corrupção acabou. Né? Porque a gente em nenhum momento tem a pauta da corrupção, né? Qual que é a corrupção que você acha que é a próxima que tem agora no nosso país? Antes com empreiteira, antes tinham os outros acordos. Os caras estão com medo agora. Então, né? paramos de investigar. Não existe mais, tá Não, tudo arquivado. Tem corrupção, mas não tem tá no todo- esquema que era. Então, mas quem tá investigando essa corrupção agora? Tá todo mundo... Acabou, parou. Olha esse governo. Tá todo mundo, primeiro, tá todo mundo com medo. É. Segundo lugar, você tem um governo que desarticulou, que destruiu o setor anticorrupção dentro da Controladoria Geral da União, responsável pelos acordos. Eles entraram, gente, isso aqui é absurdo, tem que sentar para ouvir. Eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, os partidos da base do Lula entraram com uma ação no Supremo para impedir que as empreiteiras que confessaram ter nos roubado devolvam o dinheiro que elas confessaram que nos roubaram. É isso aí. Brincando. Eles entraram Agora, com uma pouco ação tempo, com esse né? objetivo. Pouco tempo. Atrás. Ué. Na Petrobras, o presidente da Petrobras disse que o setor de compliance, que é o setor anticorrupção, é um entulho da Lava Jato. É o que ele disse. Aí ele coloca no Ministério da Integração Regional um ministro condenado por peculato, por desvio de dinheiro. No Ministério do Turismo está uma ministra que está envolvida em escândalo de desvio de dinheiro público na sua campanha eleitoral. A gente pediu investigação como parlamentar, a gente vinha tendo uma atuação muito forte contra isso no parlamento, contra o governo. A gente pediu investigação e foi instaurada a investigação a nosso pedido no Você Ministério pediu Público. lá, né? Por isso também que os caras foram lá e fizeram. Lógico. Ah, a gente Meteram tá incomodando o tapetão. governo. Poeira. Não tenha dúvida, a gente está encomendando. Saiu na imprensa, é claro. Saiu na imprensa um relatório feito pelo governo dizendo que eu tinha sido talvez o protagonista. Eles colocaram lá nos termos deles, de barrar o projeto das fake news. E isso está incomodando eles. Eles viram que a gente tem voz, eles viram que a gente está unido. A gente desenvolveu uma relação muito boa com os parlamentares da direita, tem um grupo muito unido lá, mostra a união que a gente tem que ter na sociedade. Então eles viram que o Deltan está incomodando, pediu investigação da questão dos móveis do Lula, aquela compra, as imagens, a gente conseguiu as imagens de um pedido a partir da nossa atuação parlamentar para contestar aquele dispensa de licitação para compra de móveis, numa média aí de móvel de 30 mil reais, Tá louco. poltrona de controle remoto com dispensa de licitação, comprado móveis de luxo. Isso eu acho que ele merece. A mesa. A Janja merece. A mesa é bonita. Ela é nova. A Janja merece essa moda. Eu acho que tem que Merece, merece. Eu acho que tem que ter. Põe a Janja velha e a Janja nova aqui pro Dallagnol ver. Que o capitalismo. Se ela não Você sabe que merece. o capitalismo melhora as pessoas. Ô, A demais. Janja velha, a Janja Com sem merece. amor. Olha lá a Aí, Janja ó. velha, a Janja nova. Vai ó. falar que Salva ela de não palmas pra merece. Janja. Acho que merece. aplaudir. Ô, Dallagnol, obrigado por você ter vindo. Então agora você vai, dia 4 de junho. 4 Dia de junho? 4 de junho, exatamente. Vai ter uma manifestação no Paraná.
Vai ter manifestação. Os movimentos convocaram. Eu não sei nem onde vai ser, mas eu vou me informar. Entendi. Eu É vou. a turma lá que Nos grandes faz... centros, né? Pelo que a galera Várias tá colocando pessoas nas estão se redes levantando. sociais. A gente não tem que focar nas pessoas, tem que focar nas causas. Sim. Eu sei que existe essa manifestação. Mas aí o cara não pode ser preso lá, não, dos velhinhos, foram tudo a turma em fica com medo. A questão é a pauta. É não quebrar nada. Então, Liberdade, justiça, democracia. Essa é a pauta. É defender os Entendi. votos. Os votos das pessoas. É contra Tem a um cassação de direitos motivo, porque é o políticos. seguinte, o que aconteceu nessas manifestações, aqui não tinha motivo, né? Não tinha motivo, não tinha coisa. Que nem o MST tem um motivo, por isso que eles não vão em cana. Pelo que eu entendo é isso. Deixa eu invadir. Não, é por incoerência que eles não vão em cana. Não, não, Isso, pera lá. exato. Mas tem um Não. motivo. Exato. Tem um motivo, pô. Tem um motivo Tem um político. motivo. O Sted, ele fala lá que eles querem a justiça social. Apropriação de blá, blá, terras. blá. É um motivo Tem bonito. um Compara É um nome o MST com o acampamento do 8 de janeiro, tá? Teve dois grupos de pessoas em torno do 8 de janeiro. As pessoas que foram presas depredando o patrimônio Sim. público, ou junto com as pessoas que estavam depredando, é um conjunto de pessoas, e tinham pessoas que foram presas simplesmente por estar no acampamento. Então, mas não tinha motivo aquilo. Era militares e pô, eu passava lá no correio. Qual foi o crime de que foram acusadas essas pessoas do acampamento? Associação criminosa para incitar crimes, incitar o crime de golpe, tá? Isso, Agora, o golpe vai da eleição. Vai no acampamento do MST. O que eles estão fazendo? Eles estão incitando o crime de invasão de propriedade privada. Isso. É esbulho possessório, crime previsto Sim. no Código Penal, do mesmo modo como o golpe é um crime previsto no Código Penal. E você soma esse crime à associação criminosa. Mas no 8 de janeiro eles botam as pessoas no ônibus e levaram pro ginásio, e prenderam, levaram pra polícia. Se eles fossem coerentes, eles tinham que fazer a mesma coisa com as pessoas que estão acampadas no MST. E eu quero dizer uma coisa. Eu sou a favor das pessoas que são pobres e injustiçadas do Brasil, sou a favor de reforma agrária, agora tem que ser feita dentro da lei, com justa indenização para os proprietários de terra, com separar o joio do trigo, separar quem está lá para fazer bagunça, para quem está lá para se aproveitar das pessoas que realmente estão lá por uma luta social. Sim. E eles estão com o governo deles no poder. Não tem razão para eles fazerem invasão de terra se eles estão com o governo dele do governo. O Sted foi lá tá na carreta da China. Exato. Então, não, eu Então, quero saber o hoje nós seguinte. precisamos- Eu quero saber o seguinte. A sua manifestação é o quê? Por o quê? Qual é a causa? A minha manifestação é por justiça num país em que a gente vê a reação do sistema corrupto contra quem combateu a corrupção. A minha manifestação é por liberdade contra arbítrios que a gente vê de um poder passando por cima das liberdades, com prisões políticas, com censura, com cassação de votos. Eu vou estar lá lutando pelos meus 345 mil eleitores. É o mínimo que eu posso fazer por eles. Faria 10 vezes sozinho se fosse preciso. Eu vou estar lá lutando por democracia, pelo respeito às regras do jogo democráticos. Eu vou estar lá lutando contra o PL da censura. Eu vou estar lá lutando contra os desmandos do governo, contra o que a gente falou aqui, essa formação dessa narrativa. Eu vou estar lá lutando pela recuperação da institucionalidade e contenção de abusos praticados por donos do poder do Brasil. Boa. Eu vou estar lutando contra aqueles donos do poder que há décadas nos oprimem, nos roubam, nos saqueiam e que hoje riem da nossa cara. Riem da nossa cara. Até quando? Até quando nós vamos ter donos do poder rindo da nossa cara? Rindo da nossa cara enquanto eles praticam os crimes, Sim. orgulhosos dos crimes que a gente comete. Exatamente. Eu vou para lutar e para dar apoio para o parlamento, para que o parlamento possa se erguer e representar a nossa voz, para que deputados possam se unir, como a gente vai se unir, para lutar por liberdade, por justiça e por Boa. democracia. Tem que juntar, Muito bem. tem que juntar a turma lá, meu. Senão. É isso aí. Boa sorte, meu. Tem que vir de cima, Obrigado essa aí você união. ter vindo, você ter batido um papo aqui com a gente. Especialmente você tem um compromisso agora, né? Você tem que Vazar. Eu tenho que ir. E é importante. Hoje a gente faz isso agora, tem um senso de urgência, de escassez. Hoje faz isso agora, ou amanhã vai ser com o Nicolas, vai Sim. ser com o Gayer, vai ser com a Carla, vai ser com o Moro, Tem vai que ser juntar essa turma com também. quem for. E você vai ter o grupo desunido. Vai ter rancor estabelecido. A gente tem que passar por cima das discordâncias. Está na hora de unir o país. É isso Boa, aí, é isso, Boa cara. sorte, cara. Obrigado, Deltan. Tamo Deltan junto, conversou isso aí. aqui com a gente. Boa, O Instagram Deltan. dele, para você poder seguir, ter todas. Tá aí, ó, para vocês. 1.200.000 Segue lá, seguidores. pessoal. Espero vocês. Tamo Deltan junto. Dallagnol tá aí pra você nas redes sociais. Quem está no rádio com 2 L's e G mudo. Obrigado, viu, Deltan? Não, Só tem caiu? um. Caiu? Tem um Hã? L.